paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, Isaías, ele nos coloca muitas coisas a respeito do Senhor Jesus, assim como todos os profetas, né? Mas o próprio Senhor Jesus, ele atesta o que os profetas falaram, ele reitera o que os profetas falaram, e Jesus fala segundo o que ouviu do Pai. Isso tudo nós já sabemos. E o que é mais maravilhoso, irmãos, é que o Senhor firmará o seu império pelo direito e pela justiça. Isso é Isaías que fala no capítulo 9, no versículo 6. Então, irmãos, quando Isaías fala no capítulo 9, versículo 6, sobre o jugo do Senhor sobre os homens, e que ele firmará pelo direito e pela justiça, coisa que no mundo nós não vemos, irmãos. Nós não vemos o direito, nós não vemos a justiça em plenitude. Quando os homens querem fazer justiça ao pobre e ao necessitado, são criticados. Infelizmente, grandes homens das igrejas institucionalizadas criticam o auxílio ao pobre e ao necessitado. Não digo nem tanto a viúva como ao órfão. Por quê? Porque existem trabalhos sociais nos dias de hoje. Mas na época de Jesus não existiam, na época dos profetas não existiam. Então, Deus acrescentava ao pobre e ao necessitado a viúva e também o órfão. Então, irmãos, nos dias de hoje nós sabemos que tem programas sociais para a viúva e para o órfão. Mas, infelizmente, irmãos, quando o governo quer fazer um trabalho social pelo direito e pela justiça, é um trabalho que valorize a vida humana, que valorize a fraternidade, que valorize a solidariedade, muitos das igrejas questionam e criticam, falando que está ajudando vagabundos. Então, irmãos, a gente tem que ter muito discernimento. Quem é de Cristo tem que trabalhar com mansidão e humildade, dando o seu manto, dando o seu alimento, dividindo o seu alimento, dividindo tudo que tem. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos pede para que dividamos o que nós temos, para que possamos contribuir com aquele que é necessitado, com aquela pessoa que está passando em dificuldades. Mas o que acontece? Sabemos que no mundo existem muitos aproveitadores, literalmente existem, mas a grande maioria não são aproveitadores, irmãos. A grande maioria são realmente pessoas necessitadas. É só a gente observar, entendeu? Quantas pessoas estão desesperadas e necessitadas pelo pão de cada dia. E nós somos chamados, irmãos, a colaborar com esses irmãos que estão passando necessidades. E o próprio Senhor Jesus nos exorta o tempo todo para que possamos auxiliar. Não só auxiliar, irmãos, na palavra, porque muitos falam assim, vai em paz, mas não dá nada para a pessoa se manter e sobreviver naquele dia. Então, irmãos, os apóstolos de Jesus já tinham advertido sobre isso, que muitos homens, principalmente nas igrejas de hoje, falam assim, vai em paz, mas não ajudam, irmãos, não colaboram com aquele que passa necessidade, com aquele que está no sofrimento da penúria. Então, irmãos, nós devemos nunca esquecer, o direito e a justiça é a base do reino de Deus. Então, quando nós somos fiéis a Deus, como o próprio Senhor Jesus nos pede, para que sejamos fiéis, para que sejamos misericordiosos e que pratiquemos a justiça. Ora, irmãos, se nós desejamos praticar a fidelidade a Deus, nós temos que amar o nosso irmão. Se nós desejamos que nossos pecados sejam apagados, irmãos, nós devemos cumprir toda a vontade de Deus e, acima de tudo, agir com misericórdia para com o nosso irmão.
porque nós sabemos que a misericórdia, irmão, e a caridade para com o nosso irmão apaga uma multidão de nossos pecados. E nós precisamos, irmãos, apagar os nossos pecados, porque pela infinita misericórdia de Deus, Ele nos fala, através de seu Filho Jesus, que aquele que age com misericórdia alcançará misericórdia no dia do julgamento. Então, como irmãos, queremos, se todos nós queremos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, de nossas almas, como se nós não temos misericórdia daquele que passa necessidade, daquele que é carente, daquele que está desiludido, daquele que está se abandonando dia a dia, na sarjeta, vivendo na penúria? Ora, irmãos, nós temos que batalhar, irmãos, batalhar literalmente, porque a nossa salvação depende também da nossa ação, depende principalmente das nossas obras. E como nós chegaremos diante do Pai, diante de seu Filho ungido, o Supremo Juiz, e nós não teremos obras de misericórdia para com o nosso irmão, nós não teremos obras de amor para com o nosso irmão, não teremos obras de solidariedade para com nossos irmãos? Como então somos fiéis a Deus se nós não temos essas obras? Se nós julgamos o nosso irmão, se nós preferimos ficar do lado daqueles que dizem que o pobre é um vagabundo, que o pobre é pobre porque não quis trabalhar. Infelizmente, irmãos, tem muitos que se dizem cristãos no mundo de hoje, muitos por aí, líderes de igreja, que infelizmente fecham a sua mão e o seu coração em socorro àqueles que estão em necessidade. Então, irmãos, não vamos nunca esquecer o direito e a justiça. Assim como Isaías fala no capítulo 9, versículo 6, o império de nosso Deus será firmado pelo direito e a justiça para todo sempre. Não esqueçamos, irmãos, nossa vida, nós somos chamados para viver espiritualmente, segundo a vontade do Pai, segundo expressou as palavras de Jesus, viver segundo a vontade de Jesus. Olha como Jesus viveu. Jesus se abandonou às riquezas desse mundo para abraçar as riquezas de Deus. Os apóstolos de Jesus, os legítimos, eles abandonaram as riquezas desse mundo para viver as riquezas da palavra de Deus. Então, irmãos, vamos ser imitadores do Senhor Jesus. Ele sim é o nosso mestre. Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe as nossas famílias e nos dê a sua paz.